Hoje eu quero falar com você sobre o livro de Atos, o livro histórico do Novo Testamento. A Bíblia tem muitos livros históricos. No Antigo Testamento, principalmente, a história dos Hebreus é uma história muito rica, muito interessante. Mas depois, quando a gente tem a Nova Aliança, quando Jesus vem e os quatro evangelhos contam a história de Jesus, né, que nós já vimos aí, tem vídeos para você acessar se você quiser e assistir, sobre Mateus, sobre Marcos, sobre Lucas e sobre João. E depois da vinda de Jesus, Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Logo após a ascensão de Jesus, nós temos o livro de Atos. O livro de Atos é um livro importantíssimo e muito rico em história, porque ele conta a história do princípio da igreja. Ele conta a história da vinda do Espírito Santo, ou seja, como Deus usou pessoas que teoricamente não teria condições nenhuma e através do Espírito Santo usa essas pessoas para não só criar a igreja, mas para difundir a igreja, para multiplicar a igreja tanto em Jerusalém, na Judéia, como também em todas as partes aí do planeta, né? Começa depois na Galácia, entra na Europa, enfim, e ali é que se expande. Mas o livro de Atos, ele tem uma coisa interessante. Ele narra uma história de mais ou menos 30 anos. Ele começa logo depois da ascensão de Jesus, né, por volta de 33 depois de Cristo, e vai até por volta do ano 62, que é quando Paulo é preso em Roma, e ele termina com a prisão de Paulo. Mas ele começa falando, vamos lá, o autor de Atos é Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, e lá no Evangelho de Lucas ele termina falando da promessa. Ele termina falando que Jesus, ele deixa uma promessa, pede para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder, ou seja, até que do alto eles recebam então o Espírito Santo de Deus. E segundo o Lucas escreveu, Jesus falou: olha, vocês vão ser revestidos de poder. E depois disso, depois de dizer isso, Jesus subiu então aos céus, né, onde ele está hoje, sentado à direita de Deus, e a vida continuou aqui. A gente pode fazer uma conta aí que do final da ascensão de Jesus até o começo do livro de Atos tem mais ou menos aí uns 50 dias, porque logo no início é 40 dias, o próprio livro já fala, né, que Jesus ele ressuscitou e depois de ressuscitar ele ficou na terra por mais 40 dias, onde ele apareceu aos discípulos, conversou com eles, e inclusive Lucas fala aqui com infalíveis provas, ou seja, com provas realmente contundentes, com provas reais de que ele ressuscitou. E depois disso, então, ele subiu aos céus. E aí começa, então, a narrar a história que tem a vinda do Espírito Santo. E quando que veio o Espírito Santo? No Pentecoste, na festa de Pentecoste. Então, se você pegar, quando Jesus ele é entregue para ser crucificado, era numa noite de Páscoa, lembra? Eles estavam comemorando a Páscoa, né, quando Judas sai ali da ceia de Páscoa e vai para avisar os soldados que eles poderiam vir prender Jesus. Aí Jesus sai do cenáculo onde ele estava e vai para o Getsêmani, que era no pé do Monte das Oliveiras, e quando ele chega lá, ele é preso. Isso aconteceu numa noite de Páscoa, e então no dia seguinte Jesus ele é crucificado, morto, né? E a festa de Pentecoste ela acontecia 50 dias após esse período. Tinha a festa dos pães asmos, né? Que era o que eles tinham que tirar todo o fermento de casa e comer pães sem fermento. Era uma festa que durava uma semana, mas a contar do primeiro dia após a Páscoa, 50 dias, era o dia que eles comemoravam a festa de Pentecoste. E foi justamente numa festa de Pentecoste que veio então o Espírito Santo. E o Espírito Santo revestiu aquelas pessoas que estavam reunidas ali de muito poder do céu. Eles ganharam ousadia. Se você pegar quando Pedro, por exemplo, Pedro nega Jesus 3 vezes. Lembra da história que Jesus fala para ele que antes do galo cantar, que Pedro ia negar Jesus 3 vezes? E Pedro nega realmente Jesus por 3 vezes. O pessoal pergunta se ele estava com Cristo e ele falou que nem conhecia Jesus. Depois disso,
ele é questionado pelo Sinédrio, ou seja, o mesmo grupo que induziu os romanos a condenarem Jesus, aquele mesmo grupo que condenou Jesus, é o grupo que está depois interrogando Pedro, porque ele e João haviam curado um paralítico na porta do templo, né? E aí ele, com ousadia, ele fala com o Sinédrio, aí sim ele fala, quem me deu essa autoridade foi o próprio Cristo, eu curei esse homem em nome de Jesus Cristo, aquele que vocês condenaram. Então, ele passa a ter uma ousadia, e é isso que o Espírito Santo faz com todos nós. Ele nos dá essa ousadia para que a gente possa falar da palavra de Deus. Mas voltando aqui ao livro de Atos, então ele começa falando do cumprimento da promessa, e aí os apóstolos se reúnem, ainda para entender o que está acontecendo e para saber o que vão fazer. Eles decidem que tem que colocar o membro no lugar de Judas. Lembra? Judas, ele depois que traiu Jesus, ele sentiu o remorso e se matou. E aí ficaram os 11 e eles então escolheram outro, né, para substituir Judas. E aí ficaram com os 12, esse outro escolhido foi Matias. Então tudo isso está nos primeiros nos primeiros capítulos aqui do livro de Atos. E depois Pedro tem aquela a famosa pregação, né, o famoso discurso que ele faz, que converte milhares de pessoas, e aí a gente vê o primeiro homem a morrer em nome de Cristo, que foi Estevão. Estevão foi apedrejado por defender o nome de Jesus. E aí começa uma perseguição muito grande contra a igreja ou contra os discípulos de Jesus, né? Que até então a igreja ela não estava formada, eles estavam reunidos ali pregando o evangelho para as pessoas que vinham até eles, e aí então eles começam a incomodar o povo ali da região, os judeus, e começa então uma perseguição. E o primeiro a sofrer com essa perseguição foi Estevão, que foi morto, apedrejado. E na morte de Estevão a gente conhece um personagem fundamental para a gente entender o livro de Atos, que foi Paulo. Enquanto as pessoas apedrejavam Estevão, a Bíblia diz que tinha um jovem chamado Saulo e que guardava a roupa das pessoas para não sujar de sangue. E esse Saulo era o cara que tinha sangue nos olhos, é um cara que queria ver realmente os cristãos morrendo, e a Bíblia até fala que ele consentia em tudo aquilo ali, ou seja, ele concordava com tudo, e Paulo, dali, ele passa então a ser um grande perseguidor da igreja. Então o livro de Atos começa a narrar essa história, aí sim começa então a igreja, e Paulo começa a ser um perseguidor. Onde eles se reuniam, Paulo ia e prendia, espancava, enfim, ele era um homem cruel. Mas acontece que quando ele está indo para Damasco, ele quer sair de Israel, porque ele ouve falar que tem pessoas pregando sobre Cristo na cidade de Damasco, na Síria, ele pede uma autorização para ir até lá para prender o pessoal que estivesse reunindo em nome de Cristo. E aí ele tem essa autorização. E no caminho, ele tem um encontro com Jesus e ele se converte. E a partir dali, aquele perseguidor passa a ser um perseguido. Ele então chega em Damasco, ele perde a visão. Quando chega em Damasco, ele recupera a visão, porque lá um homem chamado Ananias ora por ele, enfim. E ali Paulo, ele começa então o livro Atos, o livro de Atos, começa a narrar a história fantástica desse homem chamado Paulo. Porque veja bem, ele volta depois para Jerusalém, e tudo isso é Lucas narrando. Lucas, que era um médico, que convivia com eles ali, e ele não está narrando dia a dia, né? Ele contou essa história bem depois, mas ele conta tudo o que aconteceu porque ele viveu em loco, ele estava acompanhando tudo isso, quando ele inclusive acompanha Paulo em algumas viagens de Paulo, mas enfim, Paulo volta, e quando ele volta ele está numa situação difícil. Por quê? Porque os cristãos tinham ele como um perseguidor, eles não confiavam muito no Paulo. E os judeus tinham ele como um traidor, porque ele era aquele que ajudava a perseguir os cristãos, e de repente ele passou para o lado deles. Então Paulo não estava sendo aceito por nenhum dos lados. Ele decide, não sei se por isso, por outro motivo, a Bíblia não explica o motivo, ele decide então ir para Tarso, a cidade natal dele. E quando ele vai então para Tarso, o Tarso ficava na região da Galácia também,
E quando ele vai para lá, então ele fica um tempo até ele ser chamado por Barnabé. E por que ele foi chamado lá? Eu imagino que ele tenha ficado lá quase 10 anos, mas a palavra de Deus começou a ser divulgada. Por quê? Teve uma perseguição muito grande em Jerusalém. Alguns cristãos, então, que ainda não eram conhecidos como cristãos, eles eram conhecidos como turma do caminho ou seguidores do caminho, eles se espalham. Eles são obrigados a sair de Jerusalém, ficam ali praticamente os discípulos, aqueles que haviam andado com Jesus, né? E eles então saem para pregar o evangelho. E quando eles chegam em Antioquia da Síria, eles pregam o evangelho. A orientação que eles tinham é pregar somente para os judeus, mas eles acabam chegando lá e falando também para alguns gregos, e percebe que tem um resultado fantástico. As pessoas começam a se converter, começam a aceitar a Cristo como Salvador, e aí então eles vão para Jerusalém para avisar os discípulos de Jesus, que agora se tornaram apóstolos, e eles vão para avisar os apóstolos que está acontecendo, que tem muitas pessoas sendo convertidas com a palavra. Então, eles mandam Barnabé, que era um homem muito rico, muito poderoso, que tinha ali na Judéia. Ele tinha vendido tudo que ele tinha e entregue o dinheiro para os apóstolos para ajudar, e ele se torna um cristão, e dali ele vai para Antioquia para ver o que está acontecendo. E quando chega lá, ele percebe que realmente a palavra de Deus está sendo aceita, não só pelos judeus, mas por alguns também que não são judeus, chamados gentios. E aí ele decide ir até Tarso, chamar Paulo para falar, porque eu acho que ele lembrou que Paulo havia falado para ele, que quando Jesus o chamou, ele falou: você é para mim um vaso escolhido, né? E Jesus disse que ia levantar Paulo para pregar o evangelho aos gentios, ou seja, aos não-judeus. E Barnabé, sabendo disso, foi buscar Paulo, e Paulo então, a partir daí a Bíblia passa a chamá-lo de Paulo, até então era Saulo, que há o mesmo significado. E aí Paulo então vai com ele, e de Antioquia eles decidem então viajar pelo mundo para pregar o evangelho. Ele faz então a primeira viagem missionária, que é na região da Galácia, e ele passa por algumas cidades, volta. Depois Paulo escreve a carta aos Gálatas. Então olha só, o livro de Atos é importantíssimo para a história, e é importante até para a gente entender depois as cartas, todas as epístolas escritas, né, por Paulo principalmente, porque Paulo ele vai escrever para quem? Para as igrejas, para as cidades e para as pessoas por onde ele passou, as pessoas que ele conheceu, igrejas que ele fundou, né, e cidades por onde ele passou. Então é para estas pessoas que Paulo escreve depois as suas cartas, as epístolas paulinas. Então é importante também, porque o livro de Atos ajuda a gente a entender. Quando ele escreve, por exemplo, a carta aos Gálatas, que foi a primeira carta escrita na Bíblia, foi a carta aos Gálatas. E Paulo escreve justamente para as cidades da Galácia, onde ele fez a primeira viagem missionária. Bom, depois disso, Paulo ainda faz a segunda e a terceira viagem missionária. Mas a Bíblia aqui narra histórias importantíssimas, de Pedro também, né? A conversão de famílias através da pregação de Pedro, as prisões que eles tiveram e o grande poder do Espírito Santo. Né? Quantas coisas, terremoto que teve, pessoas que estavam presas e aí quebrou as prisões, as algemas, né? Tudo isso pelo poder do Espírito Santo. E eles oravam, as pessoas curavam. Onde eles passavam, muitas pessoas recebiam, então, cura, expulsavam demônios. E aí vem a prova, então, de que Jesus falou: vocês vão ser revestidos de poder. E realmente foram. A ponto de algumas cidades, alguns mágicos, alguns homens que viviam de questão de magia, queria comprar esse direito dele. Falou: como que eu faço para ter também esse mesmo poder? E lógico que eram repreendidos, porque os discípulos, o que eles queriam, na verdade, era pregar o evangelho. E, aliás, tinha uma coisa interessante que era na igreja primitiva, que hoje as igrejas perderam. A igreja, ela ficava esperando a volta de Cristo, porque tudo havia acontecido muito rapidamente. Desde quando Jesus falou: olha, eu vou morrer,
eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar em 3 dias. As coisas foram acontecendo tudo do jeitinho que Jesus tinha dito. E ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar para vocês um novo Consolador. E depois Lucas narra, isso que ele fala, o novo Consolador, tem em João. Capítulo 14 de João, Jesus fala que ele ia para o Pai, mas que ia mandar o novo Consolador. Mas Lucas narra que quando Jesus então ressuscita, como eu falei no início do vídeo, ele fala, ó, vocês vão ficar aqui até que vocês sejam revestidos de poder. E aí passa então alguns dias depois disso, 10 dias, né, depois que ele falou isso, que ele subiu aos céus, 10 dias depois veio a festa de Pentecoste, então já fazia 40 dias que ele estava ali, mais os 10 dias, aconteceu o que ele havia dito, que o Espírito Santo veio e revestiu todos eles de poder. Então, eles acreditavam o seguinte, pô, ele falou que vai voltar. Então, ficaram esperando a volta iminente de Cristo. Eles ficaram o tempo todo reunidos ali em Jerusalém, os apóstolos, esperando a volta de Cristo. Enquanto isso, Paulo, ele viaja por toda a região ali da Grécia, né? Ele entra em solo europeu para pregar o Evangelho de Cristo. E Paulo sofreu muito desse período. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver, Paulo foi espancado diversas vezes, porque ele falava com muita propriedade sobre os rolos, sobre o Antigo Testamento. Os judeus escutavam com muito bom gosto, de muito bom grado, mas quando ele falava que tudo havia se cumprido em Cristo Jesus, ele era duramente espancado. Mas ele não desistiu e à medida que ele foi avançando nas suas andanças, nas suas viagens, a igreja de Deus foi sendo montada, foi sendo criada e muitos se converteram através da vida de Paulo, até depois ele ser preso. E o livro de Atos narra quando ele volta para Jerusalém, ele é preso em Jerusalém, depois ele vai para Cesareia de Filipe, ali ele é julgado, mas o pessoal não consegue achar nele culpa, e quando ele percebe que ele não vai ter sucesso, que ele será realmente condenado, ele apela para César, porque ele era um cidadão romano, por ter nascido em Tarso, ele era um cidadão romano, então eles concedem para ele o direito de ser julgado em Roma por César, e aí que ele vai para Roma, lá ele chega lá, é preso, e aí termina o livro de Atos. Então, um livro fantástico, com histórias fantásticas, e se você quer entender a Igreja de Cristo, você precisa estudar o livro de Atos. Eu não estou dizendo para você ler o livro de Atos, para você estudar o livro de Atos. Porque somente estudando o livro de Atos, aprendendo realmente o livro de Atos, é que a gente vai entender a formação da Igreja de Deus. A gente vai entender a Igreja como ela realmente foi criada. E aí você pode, inclusive, fazer depois uma comparação aí, como que as igrejas de hoje estão agindo, se elas estão realmente de acordo com aquilo que Deus criou. Mas o livro de Atos é fantástico. O livro de Atos é uma história fantástica e a gente teria assunto aqui para falar 10, 15, 20 vídeos, mas eu quis fazer esse resumo e é lógico, para você entender melhor que você faça a leitura, que você estude, medite no livro de Atos, e eu tenho certeza que você vai ser um cristão muito melhor, você vai entender muito melhor. Aliás, o livro de Atos mostra como que o cristão, pela primeira vez, foi chamado cristão. Eles eram chamados a turma do caminho, e quando eles estão lá em Antioquia, pela primeira vez, eles são chamados de cristão. E aí começa realmente, então, o cristianismo. Ok? Então, espero que você faça uma boa leitura, espero que o vídeo tenha te ajudado a entender um pouco o livro de Atos. Deus te abençoe e até um próximo vídeo.